Olá pessoas, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos temas, hoje falando mais do masoquismo ou a autodestruição. Muitas pessoas acabam conectando o masoquismo apenas na questão sexual, mas na verdade não é bem assim. Tem outros aspectos que acabam envolvendo o masoquismo e tem muito mais masoquista do que a gente imagina aí no nosso dia a dia. Então, para você que é terapeuta, que é psicanalista, que é psicólogo, de repente esse vídeo pode trazer algum esclarecimento muito importante para um tratamento que você vem fazendo, alguém que você vem ajudando. Vamos nessa então? Bom, o primeiro ponto a trazer aqui é na questão dos estudos e pesquisas. Ao contrário da depressão, não houveram tantos estudos sobre o masoquismo, nem teve tantas pesquisas empíricas sobre o assunto. Encontramos poucas contribuições mais aprofundadas sobre esse assunto, mas existem vários artigos científicos, existem vários livros que tratam dessa temática e que a gente pode estar pesquisando, mas assuntos mais aprofundados não foram feitos. Freud falava bastante sobre o masoquismo, principalmente no seu texto 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele fala do masoquismo, mas também não houveram tantas contribuições aprofundadas, estudos mais extensos sobre esse tema. E há estudos que indicam que a pessoa de personalidade masoquista tem uma constituição mais social e às vezes por objeto. Por isso que nós fazemos também essa conexão de um comportamento introjetivo ou um comportamento anaclítico, né, voltado para o self ou voltado para um objeto. Alguns autores também trazem entendimentos sobre a diferenciação do masoquismo por gênero, ou seja, as meninas que sofrem traumas na infância tendem a se portarem de forma mais masoquista que os meninos, e esses tendem a agir de forma mais sádica. Mas isso não quer dizer que seja uma regra. Existem muitos homens por aí que são masoquistas e mulheres que são sádicas. Porém, os homens tendem a tentar dominar mais suas emoções, a não demonstrar uma fragilidade muito mais do que as mulheres. Isso faz, então, a pensar que os homens desenvolvem mais esse comportamento sádico e que, na verdade, não é bem dessa forma. Além disso, existem também questões hormonais, como a testosterona, como a dopamina, como a ocitocina, que se diferem entre homens e mulheres, o que pode influenciar também nessa questão do masoquismo. E quando a gente fala da pulsão, o primeiro ponto a gente trazer aqui é que o masoquismo ele é definido como uma condição de obter prazer através da dor e da humilhação. Ele pode acabar tendo uma manifestação inconsciente sobre uma dor vivida, o que repete a um retorno à infância. O masoquista cria uma fantasia sobre o que ocorreu na sua infância, baseado em sua fase narcísica, já que é nesse período que se desenvolve também esse comportamento masoquista e o comportamento sádico. O masoquista acaba vivenciando novamente suas experiências como se a agressão recebida, seja ela qual for, seja qual procedimento seja essa agressão, né, fosse uma prova de amor, uma prova de que o masoquista é aceito. O sofrimento é visto como um cuidado, como se o pai que bate porque ama. E essa fala sobre o pai, ela é trazida nos textos de Freud, trazida nos entendimentos da psicanálise, como um exemplo, entre o sádico e o masoquista. No nosso caso, nós vamos nos firmar mais no masoquismo. Aquele pai que bate, aquele pai que agride, vendo pelo masoquista, bate porque há uma intenção de amar, há uma intenção de adorar. Isso é um processo de racionalização que acontece, por exemplo, aqueles pais que falam assim, eu bato, mas eu bato porque eu gosto de você. Isso acaba criando na criança um comportamento masoquista. Ela acaba percebendo ou entendendo que a dor que ela sente é uma demonstração de amor. Então ocorre uma associação entre a dor e o amor recebido, o qual se configura em um processo fantasioso e que vai perdurar aí por muito tempo, inclusive na fase adulta. E o mundo afetivo do masoquista tem uma proximidade com a depressão, trazendo à tona a tristeza consciente, sentimentos de culpa que são inconscientes. E nesse aspecto podemos incluir a raiva, o ressentimento, a indignação, diante das situações e seus próprios
comportamentos. Né? Porém, quando se trata do masoquismo, podemos conectar muito mais a um estado paranoico do que depressivo, uma vez que surge uma percepção de um vitimismo, como se estivessem sendo injustiçados ou fossem pessoas de muito azar, direcionando a culpa para outros aspectos como um karma, como uma sina, como um destino, ou seja, sempre tirando de si essa culpa e colocando a culpa em outros aspectos do lado de fora, como por exemplo, como eu me referi, falar de um karma. Por isso que se conecta com um comportamento paranoico, porque exterioriza esse sentimento, né, e muitas vezes não sabe lidar com essa culpa. Muitos masoquistas acabam culpando muitas coisas à sua volta para não carregarem essa culpa, mas contraditoriamente acabam sofrendo pelo que está ocorrendo. Porém, é uma tendência a se manter nessa dor, que causa um certo prazer, um certo conforto, um certo bem-estar. Por quê? Porque se conecta com aquela indicação de que essa dor está ligada ao amor, está ligada ao afeto em si, aquele afeto prazeroso. Permanecendo então no mesmo status e às vezes se sabotando no processo analítico, isso acontece dentro da clínica, em não sair dessa situação, se mantendo naquele comportamento, se mantendo naquela atitude, ou no relacionamento, ou na situação, para experienciar mais vezes essa dor. Então, quando a gente fala do masoquismo, nós não estamos falando de uma patologia em si, mas estamos falando de uma forma de viver, de uma interpretação inconsciente do que seria a dor e a sua relação com o amor. Por isso que o masoquista muitas vezes permanece na situação que está e muitas vezes sente uma dificuldade muito grande de sair daquele lugar, de sair daquela situação, porque aquela situação em um ponto ou outro pode ser interpretada como uma forma de amor. E no estudo de caso de hoje, trouxe esse estudo de caso baseado em um artigo científico, o qual deixo a referência aqui para quem quiser consultar. Não vou trazer o caso todo, porque é um pouco extenso, mas é o caso da Ana. A Ana é uma mulher casada que sofre violência doméstica. Ela chegou a retirar as medidas protetivas contra o seu marido, que foram incluídas pela justiça, pela delegacia, justamente por conta desse comportamento masoquista, e agora a gente vê alguns entendimentos do porquê disso ocorrer. No casamento dela, ela descobriu que ele a traiu e tiveram diversas idas e vindas nas suas separações. Então separava, voltava, separava, voltava. Quando ela era criança, ela foi entregue para os avós para ser cuidada. Sua mãe deixou com os avós. Seu pai era violento e era extremamente agressivo, né, não tinha um trato. Mas com a morte da avó, ela teve que voltar com a sua mãe biológica. Ela também relata o fato de outras traições na família, assim como ocorria com o seu pai. Foi aí que ela percebeu a semelhança das atitudes do pai com a mãe e as atitudes do marido com ela, como se ela revivesse aquela experiência da família. E entendeu-se então o comportamento de Ana ao perceber nessa relação como se vivenciasse as relações pré-edipianas, sempre buscando um objeto masculino, que na fase edipiana, logicamente, era o seu pai. Vemos aí então a transição do objeto de amor, que no primeiro momento da infância é sempre a mãe, seja menino ou menina, o primeiro objeto de amor é a mãe, mas depois passou a ser o pai, no caso da menina, né, que passa a influenciar nas escolhas da fase adulta, já que o pai tinha esse comportamento. No caso de Ana, em relação ao seu casamento, ela alegava que havia uma razão para estar com o marido e que nesse momento seria uma questão financeira. Então, nas pesquisas que foram feitas, nas análises que foram feitas com a Ana, ela trazia esse fator: olha, eu estou casado, mas não consigo viver sem o meu marido por questões financeiras. Só que em alguns momentos, Ana até dizia que ficava tempos sem o marido nessas separações e que ela vivia, mesmo com as dificuldades, vivia bem. Então faz essa conexão com o masoquismo. Em alguns casos, o que mantém um relacionamento como esse da Ana é a inveja do pênis, que retrata lá a fase fálica e a fase edipiana da mulher. No caso da Ana, ela repete a situação desprazerosa que resulta em dor, mantendo então essa relação da infância, revivendo esses momentos que ela vivia, que por mais drásticos que eram, que por mais complicados que eram,
era um momento em que ela entendeu que aquilo era um amor, era a forma de se amar. Em uma situação, o marido teve atitudes agressivas com ela, chegando a quebrar inclusive o seu celular. Né? E Ana tem isso como se fosse algo normal, uma demonstração de amor. Né? E esse quebrar o celular, ter essas atitudes agressivas, acaba conectando então Ana com o comportamento do seu próprio pai. Então se percebe que Ana aceita a punição do marido por ter feito algo errado, assim como era o comportamento da sua mãe, continuando naquela experiência com o pai. Né? O que encontramos em Ana, além do masoquismo, seriam suas características histéricas diante do marido que se mostra bastante obsessivo. Então forma aquele casal considerado por Lacan, quem estuda Lacan vai entender esse procedimento, que é o casal perfeito, a histérica e o obsessivo. Mas no caso da Ana, então, nós trazemos o aspecto do masoquismo, que mais uma vez não se trata de uma patologia, mas se trata de um entendimento psíquico, de uma interpretação inconsciente do que é o formato de viver, como se isso fosse o procedimento normal. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero ter contribuído aí trazendo mais informações sobre esse tema do masoquismo, que é muito mais do que a questão que nós vemos no dia a dia sobre o sádico e o masoquista, e que isso possa contribuir com os atendimentos que são feitos. Ok? Um abraço e até a próxima!